olha, surgiu mais um caso de uma funcionária, né, com suspeita de ser fantasma do mutirão de limpeza da Prefeitura de Teófilo Otoni. Ela participou do processo de seleção, chegou a assinar um contrato, não foi chamada para trabalhar e o nome consta do portal da Transparência como ela tendo recebido cerca de R$ 480 por 12 dias de trabalho referentes ao mês de abril. E ainda a carteira continua assinada, ou seja, o emprego continua em aberto. E ela revela que pode perder, inclusive, o benefício do Bolsa Família, porque, em tese, ela estaria empregada pela Prefeitura. A Vanusa, ela cobra que os dados sejam excluídos do sistema e que a situação seja resolvida antes de gerar ainda mais transtornos para a denunciante. O repórter Alain Martuchelli foi até ela, junto com a Ângela Almeida, para ouvi-la. Ela prestou todas as informações, forneceu o nome e os dados. A única coisa que ela pediu foi para não ter o rosto exibido. Então a filmagem foi feita com esta senhora de costas para a câmera. Vamos então trazer os detalhes de mais esta situação aí que tem movimentado a semana aqui em Teófilo Otoni com o repórter Alain Martuchelli. Após a divulgação da reportagem da 98 sobre funcionários fantasmas dentro da Prefeitura de Teófilo Otoni, mais pessoas foram aparecendo com dados contratados de acordo com o portal da Transparência do município, mas que não sequer prestaram nenhum trabalho na Prefeitura, como a dona Vanusa, que topou falar com a gente, topou conversar com a gente, com a condição de que não exibisse o seu rosto. É um direito dela e nós vamos preservar esse direito da dona Vanusa. Ela topou conversar com a gente, contar a história, explicar, permitiu usar a voz dela, o nome dela aqui para tomar conhecimento público, desde que o seu rosto não fosse divulgado nas telas da 98. Dona Vanusa, explica pra gente como é que foi a situação envolvendo a Prefeitura. Quando a senhora procurou eles? Bom, Alan, eu fiquei sabendo que estava tendo cadastro para trabalhar no mutirão da limpeza em Teófilo Otoni, né? Que estava precisando de pessoas. Então, eu fiquei sabendo que a inscrição era lá no casarão do Sesc. Aí eu compareci lá, aí pediram meus documentos todos, eu levei direitinho. Aí ficaram de entrar em contato comigo. Porém, nessa época eu estava sem celular, então eu passei o número do meu irmão. Aí fiquei esperando, aguardando, então mandaram uma mensagem no WhatsApp do meu irmão, falando que eu fui convocada para trabalhar, né? Isso foi quando? Foi 18 de abril, dia 18 de abril. Aí falaram, ligaram para ele, falaram que eu teria que ir lá para assinar o contrato, tudo direitinho. Eu fui. Aliás, eu fui lá 3 vezes, né? Aí, na última vez, eu fui lá, assinei o contrato, direitinho. Então, teve uma reunião lá, no dia, com as pessoas que foram selecionadas. Só que eles alegaram que não estava tendo ferramentas para trabalhar, enxada, essas coisas, vassoura e tal. Aí, falaram que ia entrar em contato com a gente. Aí, nunca mais me procuraram, nunca mais mandaram mensagem no WhatsApp do meu irmão. Então, eu achei assim, eu falei assim, então deve ser que já foi, né, já foi coberto já toda a limpeza e não vão precisar mais do meu serviço. Aí eu fiquei sabendo depois que o meu contrato estava assinado, que eu estava empregada, sendo que eu nunca trabalhei lá, nunca bati uma enxada na rua, nunca recebi um centavo da prefeitura, entendeu? Essa seria a primeira vez que a senhora prestaria serviço à Prefeitura? A primeira vez. Eu já fiz uns anos atrás concurso da prefeitura, mas passei, também nunca fui chamada, mas essa vez me chamaram, só que porém eu não trabalhei, não recebi nada, aí é assim. A senhora recebeu alguma ligação falando a senhora que a senhora tinha sido convocada para estar lá? Sim, foi como eu te falei, né? Eu estava sem celular e mandaram a mensagem para o meu irmão, que era para eu comparecer ao casarão do Sesc para eu estar assinando o contrato. Fui lá, assinei o contrato, tudo direitinho. Depois que eu assinei o contrato, meus documentos ficaram lá, eles não devolveram. Depois que eu assinei o contrato, aí nunca mais eles me procuraram e não me deram uma resposta, nem que sim, nem que não. E aí a senhora apareceu no portal da Transparência como o serviço prestado, porém, a senhora nunca sequer fez nenhum serviço lá. Apareceu lá no portal que eu estava empregada na prefeitura, e que eu estava recebendo. Eu nunca trabalhei, nunca recebi um centavo lá. Sua carteira está assinada? Tá, a carteira está assinada.
Já tem tudo. Inclusive, acho que está descontando até INSS já também no contrato, tudo lá. Senhora, nem um centavo na sua conta não caiu nada. Meu sonho, nunca, nem um centavo. E eu estava muito na esperança desse serviço, que, como vocês sabem, né, o desemprego aqui está demais, então eu estava na esperança de ter uma oportunidade para melhorar um pouquinho, né, a situação, mas nada. Uma fonte de renda. Isso, uma fonte de renda, mas nada aconteceu. Agora a senhora conseguiu um emprego, só não pode trabalhar porque está com a carteira assinada. Estou com a carteira assinada, não deu baixa nem nada, então vai me prejudicar ainda mais, né? O que a senhora espera a partir de agora? Ah, espero justiça, né? Porque não é certo. Isso aí as pessoas ficam naquela intenção de trabalhar, né? Nossa, vai dar tudo certo. Aí, de repente, recebe essa notícia aí que você está empregada, mas nunca trabalhou, você está recebendo, mas nunca ganhou um centavo. Então, né? É constrangedor para a gente, é muito triste. O que levou a senhora a pesquisar seu nome, o seu irmão pesquisar seu nome no portal da transparência, depois que foi divulgado pela imprensa? Isso, eu sigo o Instagram da 98, aí eu vi lá, né, a dona que teve essa situação também. Aí como eu não sei mexer com essas coisas, eu pedi meu irmão para me orientar, para me ajudar, para ver se meu nome estava também. E realmente meu nome estava também. E foi uma surpresa. Muito surpresa, muito. Se não fosse a reportagem, a senhora nunca saberia? Não, nunca. Foi isso que eu falei para minha família. Nossa, se não fosse a reportagem, a gente poderia, assim, no caso, até acontecer coisa pior, né, com o nome da gente, sem a gente estar sabendo de nada, porque mesmo que a gente não trabalhou, eu acho que a obrigação deles é ter devolvido os documentos da gente, né, chefe. Quantas pessoas, mais ou menos, participaram junto com a senhora desse processo? Olha, no dia da reunião lá, de assinar o contrato, tinha mais ou menos umas 8 pessoas, só que fizeram chamada lá, mais de 50 pessoas não estavam presentes, muitas pessoas mesmo. Então tinha muita gente também querendo essas vagas, mas não compareceram. Muita gente. Fizeram a chamada lá de muitas pessoas, porém tinha pouquíssimas pessoas lá. A senhora foi comunicada para comparecer lá, certo? Eles avisaram a senhora para a senhora dar um pulinho no casarão do Sesc para fechar o contrato, a aresta com a prefeitura. Só que mais pessoas também foram chamadas e não compareceram. Isso. E inclusive, no dia que eu assinei o contrato, falou que a gente ia começar no outro dia já a trabalhar. E nada. E alegaram também que estava faltando enxada, que estava faltando vassoura, que estava faltando equipamento para trabalhar. A senhora participou de alguma entrevista? Assim, não foi entrevista. Quando eu fiquei sabendo que estava tendo as vagas, eu fui lá e perguntei à moça, né? Aí ela falou que estava, assim. Aí eu já estava com meus documentos, ela pegou meus documentos tudo, eu assinei direitinho. Aí ela ficou de me dar a resposta para saber se eu fui selecionada. Então, mandaram mensagem no WhatsApp do meu irmão e falaram que eu fui selecionada, que era para eu ir lá para assinar o contrato já, para começar a trabalhar no outro dia. Sim. E o que a senhora espera a partir de agora? Mas espero que eles resolvam isso, né? Que a justiça resolva isso, que não pode deixar, porque não é só eu, não é só meu vizinho também, o Thiago, que é meu vizinho, inclusive a gente estava até combinando de trabalhar junto, entendeu? Mas são muitas pessoas, então não pode ficar assim não, né? Porque não é justo a gente, né? Aí... Que situação, hein, gente? Que situação, né? Essa aí, dessa mais uma que aparece, ela foi lá, preencheu todos os dados, essa aí chegou a assinar o contrato de trabalho, mas aí disseram para ela, ó, não tem ferramenta, vai embora para casa, a gente avisa depois aí quando for para trabalhar. Ninguém avisou mais nada, não falaram mais nada com ela não trabalhou nem um dia, ela mesma diz isso aí, e aí o nome aparece lá como contratada da prefeitura, a carteira dela, segundo consta, está assinada, que é outra coisa que eu nem sabia, que o município assinava carteira, né, porque o regime de prefeitura é outro, a não ser que seja um convênio especial e que a gente não tem dados. Por que a gente não tem dados? Porque a própria prefeitura não manifesta. Para poder explicar como é que é isso, como é que estão aparecendo essas pessoas no portal da transparência, umas com 480, outras com 1.500, outras com 400 e tanto, outras com... sem ter trabalhado. E constando lá como se elas tivessem recebido. Ah, mas não houve prejuízo ao erário público, nenhum pagamento foi efetuado, foi o que disse o subprocurador Pedro Dutra. Então o nome dessas pessoas não poderia estar constando no portal da transparência. Outra coisa, se houve desconto do INSS, alguém paga, né? Isso é descontado.
Quem é que pagou o INSS? Porque o do dela, por exemplo, descontou R$ 36, do Tiago também mais R$ 36, da outra senhora, a dona Maria Almeida Santos, descontou mais ainda, porque o valor dela era maior, foram 300 e poucos reais de um período, depois mais 1.200 de outro período. E aí, como é que... E outra coisa que o Tiago disse ontem, né, na entrevista, que até agora me chama a atenção, é que o pagamento dessas pessoas seria efetuado em cheque. Em cheque, né? Não era depósito em conta bancária. Foi o que ele disse, que alguém teria informado lá, que os pagamentos seriam feitos em cheque para esses funcionários. Então, o município não vem esclarecer publicamente o que está acontecendo. A gente aguarda que as autoridades que têm o dever e a obrigação de fiscalizar isso aí, que possa dar uma resposta, até porque essas pessoas não podem ficar no prejuízo. E o prejuízo que eu digo é, com o nome inscrito, por exemplo, no CNIS, o caso da dona Maria Almeida, ela inclusive ia fazer uma análise social para tentar um benefício no INSS, porque acreditava estar desempregada, não pôde fazer, porque o nome está constando com ela como funcionária da prefeitura. O caso do Tiago, a mesma coisa, ele está à procura de emprego, com medo de bater na porta de algum estabelecimento pedindo emprego para trabalhar, e lá está constando que ele está empregado na prefeitura de Teófilo Otoni. Essa senhora aí, a dona Vanusa, ela recebe o auxílio de Bolsa Família. Exatamente por quê? Porque tem que cuidar da vida, tem que cuidar da casa, é o único auxílio que ela tem para poder sobreviver, corre o risco de perder. Por quê? Porque quando forem cruzar os dados, vão ver que ela está empregada lá na prefeitura, a carteira dela está em aberto. Aí ela corre o risco de perder o benefício. Como é que fica? Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Alguém precisa esclarecer o que é isso que está acontecendo aí. Alguém precisa dar uma resposta para a sociedade, até porque nós estamos falando de recursos públicos. E eu vou continuar no aguardo de que a prefeitura dê pelo menos uma satisfação, né? Uma informação correta, precisa. Por que o nome dessas pessoas está aparecendo no portal da transparência? Por que a carteira delas está assinada em nome da prefeitura? Por que consta que elas receberam sem ter recebido, né, no portal da transparência? Então isso tudo precisa ser esclarecido. Como é que foi feita a seleção dessas pessoas? Quantas mais estão nessa condição que teriam recebido e que não receberam e que estão no portal da transparência? Isso tudo precisa ser esclarecido, para que a população entenda o que está acontecendo, porque tá estranho, né? Tá muito, mas muito estranha essa situação, e a gente espera que as autoridades tomem providência em relação a isso.